E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo vamos falar sobre a predestinação. Eu vi um vídeo de um ateu falando sobre essa predestinação e ele falou de uma maneira tão irresponsável, que eu resolvi gravar um vídeo também para falar um pouco sobre a predestinação. Segundo esse ateu, a predestinação seria uma predestinação cega, na visão dos que creem, Seria uma visão cega, assim, no sentido de não importa se você é bom, uma pessoa boa, ou se você é ruim. Quer dizer que ele colocou a predestinação de uma maneira irresponsável. Quem vê a maneira como ele colocou a predestinação, é como se Deus fosse um vilão, a pior espécie, o inimigo do ser humano. Porque se você faz o bem, você não é salvo. Se você faz o mal, você é salvo. É uma predestinação cega. Imagine você viver a sua vida piedosamente aqui na terra, cumprindo os seus deveres, caminhando na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando morrer, chega lá, não está no livro, seu nome não está escrito. Deus simplesmente vai dizer para você, você não está escrito no livro da vida. Você foi rejeitado. E outros que não foram na igreja, que viveram a vida toda torta, que não receberam os sacramentos que Jesus Cristo veio instituir a sua igreja, que é sacramento de salvação para a humanidade. Outros que estavam fora da igreja, vivendo de todo jeito, chega lá, está escrito no livro da vida. Isso seria uma covardia, Isso seria Deus, seria um vilão, como disse esse camarada no vídeo dele. Por isso que é perigoso essa interpretação pessoal das Sagradas Escrituras, sem a igreja, porque a intérprete oficial, verdadeira da Bíblia, é o magistério da igreja. Então, pegar textos bíblicos, e ler, interpretar fora do magistério da igreja, fora da interpretação da igreja, dá nesse tipo de loucura. A ponto dele dizer que se um pastor, um padre, se alguém abusa de uma criancinha, essa pessoa não tinha como evitar. Ela não tinha como evitar porque já estava predestinado que eles iam fazer isso. Então nós seríamos programado, como ele usa essa palavra no vídeo dele. Então, de certo modo, a gente estaria programado por Deus para fazer essas coisas, predestinado para fazer essas coisas. Então é uma maneira totalmente arbitrária, absurda, irresponsável. Então eu vou viver aí uma vida desregrada e arriscar minha salvação, porque pode ser quando eu chegar lá, eu esteja no livro da vida. E por outro lado, outra pessoa que quer viver piedosamente, recebendo os sacramentos da igreja, como Jesus Cristo enviou, pediu para receber a igreja, para ouvir a igreja. Essa pessoa, nessa visão desse ateu, pode correr o risco de chegar lá e dizer, olha, você não está escrito no livro. Repito mais uma vez, que Deus seria esse? Então ele coloca Deus como um vilão das Sagradas Escrituras, como a pior espécie das Sagradas Escrituras. É uma tremenda irresponsabilidade. Alguém vai se perder? Vai se perder. Alguém vai se perder? Vai. Mas que aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador, esse não será decepcionado. É isso que os textos bíblicos falam. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, vai dizer que ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Paulo vai dizer que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a interpretação. Deus, por ser Deus, por estar fora do nosso tempo, por ele não ter passado e nem futuro, ele está fora do nosso tempo, ele sabe quem é o filho da perdição. Ele sabe os que vão se perderem. Mas nós não sabemos. Mas nós não temos essa ciência que Deus tem. Por ele ser Deus, ele está fora do nosso tempo. Não é da vontade de Deus que alguém se perca.
Ele ofereceu a salvação a todos. Mas, né, nem todos querem essa salvação. Nem todos aceitam Jesus Cristo como Salvador. E Jesus Cristo vai dizer isso bem claro. Aquele que não recebê-lo como seu Salvador não terá a vida eterna. Muitos não vão ter a vida eterna. Muitos vão ser condenados. Muitos vão ser condenados. Como diz Jesus lá em Mateus 7, no Evangelho de Mateus, né, capítulo 7, versículo 13, vai dizer assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram. Então, que alguém vai se perder, que existe os filhos da perdição, existe. Mas não existe essa predestinação que esse ateu, da maneira que esse ateu, né, pregou. Né? Existem os filhos da perdição, e Jesus diz que são muitos os que entram. Né? Que espaçoso é a porta e o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram. Mas ele diz, né? Entrai pela porta estreita. A salvação é oferecida a todos. Como disse o apóstolo Paulo, né? A vontade de Deus, né, é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pegue aí, né? Pega aí a sua Sagrada Escritura, em Mateus 22, no versículo 9 e o 10. Veja o que ele vai dizer. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos o que encontrades. Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Veja, como é que existe predestinação cega, como esse ateu colocou? Se Deus aqui manda, Jesus conta essa parábola, né, do banquete, e os servos, os discípulos, saem pelas encruzilhadas e convidam maus e bons. Por que ele fez isso? Para dar a chance para mim, para você e para toda a humanidade. Então Jesus Cristo conta essa parábola, né, em Mateus 22. Os servos saem para convidar bons e maus. Se existisse essa predestinação cega, para que fazer isso? Né? Para que Jesus Cristo teria vindo? Esse vai ser salvo e aquele não vai? Já está tudo escrito? Não. É uma conquista que eu e você tem que fazer. É uma escolha que eu e você tem que fazer. Jesus Cristo mandou a igreja dele, lá no finalzinho de Mateus, né? No último versículo, ele vai dizer: ide pelo mundo, pregai o evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias, né? Até o final dos tempos. Ensinai, fazei discípulo em todas as nações. Ele mandou ensinar, pregar o evangelho como testemunho para todos, para mim, para você, para todos, para os que creem e para os que não creem, para que ninguém diga que Deus é injusto. Então, quando ele manda, né? Quando ele manda a sua igreja por todo o mundo, é um sinal claro de que Deus é justo e está oferecendo a salvação a todos. Isso mostra, né, para mim e para você o tamanho da nossa responsabilidade de pregar o evangelho, de anunciar Jesus Cristo, porque o anúncio é para todos, o chamado é para todos, né? O chamado é para todos. Você vê que esses servos de Mateus 22, né, foi chamar pelas encruzilhadas, né? Tanto os maus quanto os bons, chamou todos, dando a chance a todos. Mas a gente sabe que pela livre, né, escolha de cada um, uns não vão aceitar. Uns não vão aceitar. Então, a gente vê que o evangelho será pregado, né, em todo canto do mundo, como testemunho de que Jesus Cristo veio para dar a chance, né, para mim e para você. Como Deus enviou seu Filho para nos dar essa chance a todos, de modo que ninguém diga que não sabia, de modo que ninguém diga que não ouviu falar de Jesus Cristo, entendeu? Aí Jesus Cristo envia a sua igreja. Jesus Cristo envia a sua igreja. Ele vai pedir que a gente ouça a igreja, lá em Mateus 18, 17, né? Se nem a igreja a pessoa ouvir, seja tratado como um pagão ou um publicano. É uma escolha da pessoa ouvir ou não. Ele vai dizer lá em João, né, que a quem vocês perdoarem o pecado será perdoado. A quem vocês não perdoar, não será perdoado. E a igreja perdoa o pecado de todos aqueles que vêm fazer a sua confissão. A igreja perdoa o pecado, porque a igreja recebeu esse mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Então, quando alguém não aceita isso, é hostil à palavra de Deus, não é a vontade de Deus, é a vontade própria daquela pessoa. Lá em Lucas 10:16 Jesus vai dizer, né, que quem vos receber, a mim recebe. Quem vos desprezar, a mim despreza. E quem me desprezar, despreza aquele que me enviou. Então quer dizer que querer entender a visão do crente católico, né? Estou falando aqui para os católicos, sou católico. Querer entrar na mentalidade do católico para dizer que a predestinação é cega daquele jeito, para querer ensinar para os católicos que a predestinação é cega, é um sinal de cegueira muito grande. Porque a igreja foi enviada justamente para isso. Se você não receber esses missionários, você está negando o próprio Jesus Cristo. Quem vos receber, a mim recebe. E quem vos desprezar, a mim despreza, e despreza aquele que me enviou. Então Jesus pediu para a gente confiar naqueles que ele enviou, na sua igreja. Então o pedido é o quê? Você recebe a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, então você está recebendo o próprio Cristo. A salvação está aí. A salvação está aí para todos, sendo oferecida a todos. Está aí, sendo oferecida para todos. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo está aí no mundo todo como sacramento de salvação para a humanidade, como a igreja diz, né, em seu catecismo. Então, se alguém rejeita por livre e espontânea vontade, a pessoa rejeita a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, rejeita ser batizado, rejeita receber os sacramentos de salvação, né, rejeita perseverar na igreja, rejeita entrar nessa barca, quando vir o dilúvio, não tem como a pessoa se salvar. Fora dessa barca não tem como a pessoa se salvar. É isso que a igreja diz. É isso que a igreja diz. Deus, por ser Deus, já sabe quem é que não vai aceitar. Porque ele é Deus. Mas para nós, no nosso tempo, foi oferecida a salvação. Né? Para mim e para você está sendo oferecido a salvação. Então, não me venha com esse argumento de predestinação cega. Não existe uma predestinação cega como essa pessoa colocou, que tanto faz você fazer isso ou aquilo, que você vai ser salvo. Não, aí seria uma injustiça. Mas Deus enviou seu Filho justamente porque ele é justo, para oferecer, né, a salvação, né, a todos nós que crerem nele. Né? Os apóstolos ele vai dizer, né, que o único nome que foi dado para que os homens sejam salvos é o de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa é hostil a Jesus Cristo, rejeita a igreja dele, rejeita, né, os sacramentos, é até inimigo da igreja, prega contra a igreja. Será que essa pessoa vai esperar o quê? Ela vai esperar o quê? Ela está plantando a sua salvação? Ela está plantando o quê? Ela está esperando o quê? Ser salva? Mesmo assim ser salva? A não ser que se arrependa, né? A não ser que se arrependa, que a igreja está aí como sacramento de salvação, como a continuidade de Cristo aqui na terra. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja está aí para perdoar aqueles que se arrependem. Então, se alguém se arrepende dos seus erros, a igreja tem autoridade para perdoar. Então, essa, meu amigo, é a verdadeira interpretação dessa predestinação. Todos nós somos predestinados à salvação. Né? Todos nós somos predestinados a ser salvos por Deus. Tanto é que a salvação foi oferecida a todos, aos maus e aos bons. Você viu na leitura, Mateus 22, né, o 9 e o 10. A salvação é oferecida a todos. Paulo vai dizer a Timóteo, Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Se alguém rejeita, é de livre e espontânea vontade. Né? Mais uma vez dizer que se alguém peca, se aquela criancinha que foi, né, abusada por aquele pastor, por aquele padre, como ele colocou no vídeo dele, se aquela criancinha foi, que aquele pastor e aquele padre não teve culpa porque já estava predestinado, isso é, né, uma tremenda de uma responsabilidade acreditar nisso. Quer dizer que eu peco e vou dizer que já estava predestinado? Não. A gente é chamado, né, a lutar contra os desejos da nossa carne. Isso diz a Sagrada Escritura. Então, mais uma vez, meu amigo, interpretar a Sagrada Escritura fora do magistério da igreja é uma desgraça, é um desastre. Interpretar, querer entender a Sagrada Escritura fora do seu contexto
fora dos muros da igreja, que elaborou toda a Sagrada Escritura que temos hoje, querer interpretar fora do seu contexto, é uma desgraça, né? É uma falta de coerência muito grande. Se você não é cristão, se você não acredita em Jesus Cristo, por que pegar o Evangelho e fazer uma distorção cega dessa? Né? Por que fazer isso? Essa é a questão. Beleza, meus irmãos? Então, fica aí esse vídeo, né, para a gente refletir, para a gente entender que a predestinação cega, tanto bom quanto mal, essa predestinação cega não existe. O que existe é que Deus sabe quem vai se perder, porque Ele é Deus, Ele está fora do nosso tempo, mas que eu e você não sabe. E Ele diz que a porta da perdição, né, é larga, e estreito é o caminho que leva à salvação. Que eu e você entre pela porta estreita, que eu e você receba Jesus Cristo como o único Salvador. É essa, né, a mensagem das Sagradas Escrituras. A gente entra na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, recebe, né, os sacramentos, participa das missas, vive a nossa vida coerente com aquilo que a gente professa e ponto final. E ponto final. Quem quiser ficar fora da igreja, que fique, que arrisque a sua salvação, né? Que aumente o número dos que vão se perder. Quando a Bíblia fala, quando a Sagrada Escritura fala daqueles que vão se perder, é esses hostis à palavra de Deus. É esses, né, hostis à palavra de Deus. Você é assim? Se você odeia Jesus Cristo, se você persegue a igreja dele, é uma escolha sua. Né? É uma escolha sua. Lamentavelmente, é uma escolha da pessoa. Beleza, meus irmãos? Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva. Comente aí o que você achou. Deixa aí um like para fortalecer aqui nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.